Se inscreva no canal, deixe o seu like. Simuladão, ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação 2015. Bora estudar! Gente, presta muita atenção. Bora comigo. Vamos ler. Moran faz considerações sobre o ensino híbrido em Educação Híbrida, um conceito-chave para a educação hoje. Texto publicado no livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, organizado por esses autores. Não sei pronunciar, acho que não sei pronunciar direito, por isso que eu não li. Assinale a opção que não apresenta, olha só, primeira coisa, que não apresenta o pensamento do autor na bibliografia em tela. Então, nós estamos lendo Moran e eu tenho que pensar como ele. Gente, algumas pessoas perguntam para mim, professora, por que você na aula não coloca o que você pensa? Porque o que eu penso não cai na prova. Cai o que o autor, a referência bibliográfica do seu concurso pede. Vamos lá, lendo comigo. O ensino é híbrido, porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores de informação e de conhecimento. Perfeito. Passamos em pouco tempo de consumidores da grande mídia a prosumidores, olha lá, produtores e consumidores de múltiplas mídias, plataformas e formatos, para acessar informações, publicar nossas histórias, sentimentos, reflexões e visão de mundo. Somos o que escrevemos, o que postamos, o que curtimos. Corretíssimo, acabamos de ler. O que eu falei? Se liga, essa palavra é dele, é nova, né? Ele criou. B. O ensino é híbrido também porque não se reduz ao que planejamos institucional e intencionalmente. Aprendemos por meio de processos organizados junto com processos abertos informais. Aprendemos quando estamos com um professor e aprendemos sozinhos, com colegas, com desconhecidos. Corretíssimos, acabamos de ler. São muitas as questões que impactam o ensino híbrido, sim, o qual não se reduz a metodologias ativas, ao mix de presencial e online, isso mesmo, de sala de aula e outros espaços, mas que mostra que, por um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante, pelas inúmeras oportunidades oferecidas e, por outro lado, tão frustrante, pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam o seu potencial e se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais. Correto, gente, só resta D, vamos lá. A educação é híbrida também porque acontece no contexto de uma sociedade, olha o ouvido treinado, homogênea? Não, ele diz justamente o contrário. Não é homogêneo, porque ela é o quê? Ela é contraditória em suas políticas, em seus modelos, entre, olha lá, os ideais firmados e as práticas efetuadas. Muitas das competências socioemocionais e valores apregoados não são coerentes. Gente, é essa a questão mesmo. É a alternativa D de dado, tá? Olha só, uma palavrinha. Se você não prestar atenção, te derruba. O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com alguns elementos de controle sobre o tempo, lugar e modo, e pelo menos em parte em localidade física supervisionada fora da sua residência. Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta em relação ao modelo híbrido. Ele quer saber se você entende o que é o modelo híbrido. Tem várias questões em cima disso. Vamos lá. Alternativa A. Mescla estratégias de ensino offline com estratégias digitais. B. Transforma o papel do professor para transmissor do conteúdo. Muito pelo contrário. O que você leu nesse capítulo inteiro? Que você não pode, professor, ser transmissor. Você precisa romper essa forma de dar aula. C. Coloca o professor como protagonista do processo de ensino-aprendizagem? Não. O professor não é o protagonista. D. Permite criar estratégias que atendam o grupo de alunos de forma igual, sem personalização, de acordo com as necessidades individuais. Gente, sem personalização, misericórdia, né?
o tempo todo falando que precisa ter essa personalização. É a mera transmissão de aulas ao vivo? Não. Gente, alternativa A. Mescla estratégias de ensino offline com estratégias digitais. Olha essa aqui. De acordo com Moran, a comunicação por meio da colaboração se contempla com a comunicação 1 a 1, a personalização, o diálogo do professor com cada aluno e seu projeto, a orientação e acompanhamento do seu ritmo. Quais estão corretas? Gente, tudo isso aqui é o quê? A colaboração. Alternativa E. Todas corretas. Uma questão da VUNESP, presta atenção. Leia o trecho, Schneider, que é o livro, o capítulo que a gente está. Significa que as atividades a serem desenvolvidas devem considerar o que o aluno está aprendendo, suas necessidades, dificuldades e evolução, ou seja, significa centrar o ensino no aprendiz. Acontece nos diferentes espaços escolares entre eles e talvez, em primeiro lugar, a sala de aula. Os trechos referem-se à presença do ensino híbrido no processo de otimização do espaço escolar por meio de portfólio individual, gente. Não fala isso. Da personalização do ensino? Yes, mas nós vamos ler todos, tá? De autonomia didática do aluno? Não, o aluno não precisa ter essa autonomia didática, Professor, mas o professor. Da tecnologia da educação, não é o que ele fala, olha, tem que ser aliado, Não posso centrar na tecnologia, mas no aluno. A parceria entre o professor e aluno, gente, é a personalização. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação, organizado por Bach, Tanz e Trevisani. Capítulo 2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeira e as falsas com F, as verdadeiras com V. Uso de tecnologias digitais no contexto escolar no planejamento das propostas didáticas que buscam o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver, pilares de uma proposta de Delors. Sim. Correto. As tecnologias digitais proporcionam acesso rápido a uma grande quantidade de informação, modificando as formas de pensar, de construir conhecimento e que, por isso, seu papel deve ser pensado em relação às modificações que causam nas formas de pensar, bem como nas alterações comportamentais de quem as utiliza ou está cercado por elas. Certo também, verdadeiro e verdadeiro. Temos gerações diferentes envolvidas nesse processo das tecnologias digitais, as dos nativos e dos imigrantes digitais. Correto. Para mim, Gente, olha essa questão. Ao analisar o ensino híbrido, Bach e Moran chamam a atenção para a classificação das diferentes modalidades de ensino híbrido criadas por Orne e Staker, denominadas por eles de inovações híbridas sustentadas e inovações híbridas disruptivas. Nesse sentido, são exemplos de modelos de inovações híbridas sustentadas. Lembram que nós temos lá vários modelos? E aqui ele coloca os 3 modelos, tá? O laboratório rotacional, o modelo flex, o virtual enriquecido. Só que ele quer saber quais são as inovações híbridas sustentadas. Está na aula passada. E aí? Você lembra? Alternativa, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alternativa A de amor. E vou te explicar por quê. Olha essa questão aqui. No livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia da Educação, Moran afirma, explicita e conceitua sobre o ensino híbrido. Não estão em acordo com tais apontamentos à alternativa. Vamos lá, gente. O autor, no capítulo 1, traz uma reflexão sobre a educação híbrida e sobre as concepções que norteiam o estudo sobre o tema e discute a proposta de ensino híbrido, que é a base da abordagem da proposta do grupo de experimentações. Exatamente.
Está lá no início do capítulo dele. Para Moran, são muitas as questões que impactam o ensino híbrido, o qual não se reduz a metodologias ativas, ao mix de presencial e online, de sala de aula e outros espaços. Sim, é muito maior que isso. O ensino híbrido combina algumas dimensões da motivação extrínseca com as intrínsecas. A aprendizagem extrínseca é útil para criar hábitos, rotinas e procedimentos, sobretudo com crianças, mas posteriormente é mais importante que seja internalizada pelos próprios estudantes. Perfeito. O ensino híbrido é um programa de educação informal. Não, gente, achei o erro. Ó. É formal, acabamos de ler, no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e ritmo de estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada fora da sua residência. Alternativa D, não está de acordo. Comigo, vou pôr até o óculos aqui para ler melhor. Olha só, assinale a alternativa incorreta, conforme o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, Tanzi e Trevisani, 2015. É o nosso livro. Então, nós vamos ter que analisar as alternativas. E ela fala do... Assim, quem elaborou a questão colocou o livro inteiro. Ou seja, se cai o livro inteiro, leia. Bora comigo. Alternativa A. O espaço da sala de aula e os múltiplos ambientes da escola devem ser pensados como partes do processo de aprendizagem que o estudante percorrerá. Sim. É o capítulo que nós estamos vendo, né? Ó, que o espaço da sala de aula e os múltiplos ambientes tem que ser pensado como parte do processo de aprendizagem dos estudantes. Com certeza. B de bola. De acordo com Moran, é correto afirmar que o modelo híbrido prevê competências amplas, olha lá, competências amplas, projetos de vida, metodologias ativas, personalização e colaboração, com tecnologias digitais e currículo mais flexível, com tempos e espaços integrados. Gente, perfeito! Está no livro, é isso mesmo. Né? Ele define muito bem o modelo híbrido, Moran dentro do livro, que ele está em um capítulo. C, aliás, está no livro inteiro. C, a partir das contribuições de Silva e Camargo sobre a cultura escolar na era digital, a tecnologia digital torna-se parte essencial da cultura escolar, com o uso da internet, e exige da instituição de ensino um posicionamento sobre duas questões, uma comportamental e outra pedagógica. Sim, gente, está correto segundo Silvio Camargo e está no livro. A Raquel não vi ainda. Não importa, você está vendo agora e por isso você tem que ler o livro. E eu estou trazendo o livro aqui para você. Vamos ver então a alternativa D, que deve ser a incorreta. O modelo híbrido diz respeito às metodologias ativas, estando circunscrito ao mix de aula presencial e online. E ainda, se restringe... lasqueira! Não, gente! Não se restringe ao que planejamos institucionalmente e intencionalmente. Nós fizemos uma questão agora há pouco falando disso. Olha como eles misturam o assunto e como eles gostam desse assunto. Então, alternativa equivocada, errada, é a D de dado. Bora mais vendo uma questão aqui, ó. No livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, organizado por Tanzi e Trevisani, o capítulo 1 faz apontamento sobre um bom projeto pedagógico em uma educação híbrida em modelos pedagógicos mais inovadores. Aponte a alternativa equivocada, abordada no capítulo 1 do livro sobre o projeto pedagógico. O centro do projeto pedagógico das escolas inovadoras é a construção de valores fundamentais, sólidos e, a partir deles, das competências cognitivas e socioemocionais da comunidade educadora. Perfeito. B. As instituições mais inovadoras propõem modelos educacionais mais integrados, sem disciplinas,
organizam o projeto pedagógico a partir de valores, competências amplas, problemas e projetos, equilibrando a aprendizagem individualizada com a colaborativa. Perfeito! Na educação formal, alguns projetos pedagógicos dão mais ênfase à aprendizagem grupal, enquanto outros à individualizada. Ambos são importantes e precisam ser integrados para dar conta da complexidade de aprender na nossa sociedade cada vez mais dinâmica e incerta. Ele fala dessa forma no livro. Um bom projeto pedagógico prevê o equilíbrio entre tempos de aprendizagem pessoal e colaborativa. Sim. Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos. Exato. Os projetos pedagógicos inovadores não conciliam na organização curricular concilia sim, ó. Na organização curricular, espaços, tempos e projetos que equilibram a comunicação pessoal e a colaborativa presencial e online. Gente, a alternativa E é a equivocada, que não está de acordo com o que o livro pensa a respeito do projeto pedagógico. E agora, olha essa questão. Vou até pôr meu óculos para ler. De acordo com Moran e Bach, metodologias são grandes diretrizes que orientam o processo de ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Sobre as metodologias ativas, analisar os itens abaixo. Vamos lá! Metodologias ativas são estratégias de ensino centrada na participação efetiva dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Ok. As metodologias ativas no mundo conectado digital expressam por meio de modelos de ensino unilaterais com combinações limitadas. Gente, loucura! Isso aqui não. Com combinação limitadas não tem limitação e não é unilateral. Muito pelo contrário, né? A questão colaborativa. 3. A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para os aprendizes de hoje. Gente, alternativa B de bola. Eric Freitas Rodrigues, 2015. Destaca que o ensino híbrido, olha lá, estamos falando do ensino híbrido, oferece uma série de vantagens ao considerar a avaliação que esse orienta-se. Dentre elas, vamos ver como é que o ensino híbrido se orienta em relação à avaliação. 1. A transformação no papel da avaliação deve ocorrer aliada a uma mudança no foco, o qual deve recair sobre o aluno. Gente, nós vimos aula passada isso. 2. A avaliação deve verificar o processo de aprendizagem do aluno e, por este, ser o seu foco. Retornar a ele pelo resultado. Exatamente, professor, você pega todo aquele resultado da avaliação e retoma, reorienta-se. Inclusive, a orientação para o próprio aluno, a questão de estudo também. 3. A avaliação tem participação crucial. A personalização do ensino. Gente, olha aqui, quais estão corretas? Todas, alternativa aí. Tranquilo, né, gente? A educação contemporânea tenta deixar para trás diversas metodologias e ideias pedagógicas que já não correspondem à realidade da educação. Ok. Sob essa perspectiva e considerando a abordagem adequada atualmente e o ensino híbrido, assinale a alternativa correta. É uma questão paradigmática, galera. Você já tem que ter uma noção do que se quer a respeito da avaliação. Alternativa A. O conhecimento é o único foco da avaliação. Gente, toda questão que coloca como único, exclusivo, só se você lembrar que está lá numa legislação ou no livro, mas normalmente ela é errada, tá? Não pode ser só o único foco, conhecimento. B. O foco da avaliação é a didática do professor? Não. Não é, só isso. Ainda mais o capítulo 6, que ele fala que o foco passa a ser quem? O aluno. A avaliação foca na seleção entre alunos habilitados ou não? Não, né, gente? D.
Sem avaliação, todo o processo de ensino personalizado fica limitado. Olha, até agora é a melhor resposta, vamos ver. E o ensino híbrido, ao apontar a necessidade de ressignificação da avaliação, propõe a naturalização da mesma no espaço escolar, muito pelo contrário, a desnaturalização. Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Olha aqui essa questão também falando do ensino híbrido. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Essa forma híbrida é uma tentativa de oferecer o melhor de dois mundos, isto é, as vantagens da educação online combinadas com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Nesse sentido, quanto às vantagens desse modelo de ensino, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Olha mescla as estratégias de ensino offline com as estratégias digital? Sim, né, galera? O ensino híbrido, sim. Possibilita personalizar o ensino, para atender melhor as necessidades de aprendizagem dos alunos? Fala-se isso o tempo inteiro no ensino híbrido. Coloca o aluno como protagonista de sua aprendizagem? Sim. Transforma o papel do professor de transmissor para mediador do conhecimento? Exatamente. Gente, todas as alternativas ali estão corretas. Todas essas assertivas ali. No livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, capítulo 6, Avaliação e Tecnologia, o autor buscou orientação e alinhamento da avaliação às indicações apresentadas por Luquezzi, em suas reflexões sobre a avaliação da aprendizagem escolar, priorizando o desenvolvimento dos educandos. Das alternativas a seguir, assinale aquela que expressa corretamente a respeito desse tema no capítulo 6. Alternativa A. Avaliar é um instrumento fundamental para apurar a aprendizagem dos alunos e apoiar o processo de decisão sobre promoção e retenção. Gente, a primeira coisa que o capítulo fala é que precisamos acabar com isso, ficar só focados nisso. Alternativa B. Verificar é a forma ideal para os professores apurarem o desempenho dos alunos, utilizando instrumentos de medidas adequados? Não, gente, eu não uso instrumentos de medidas adequados. Isso é extremamente tradicional, só verificar para isso? AC. Comigo. Avaliar ou verificar, olha só, avaliar ou verificar dizem respeito aos mesmos processos? Não. E o que importa é o instrumento utilizado pelo professor para aferir a aprendizagem do aluno? Não, gente, né? O instrumento é prova, é uma oral, esse tipo de coisa. Uma prova escrita, uma prova oral, tecnológica? Não. Avaliar é muito mais que isso. Avaliar é construir instrumentos comuns a serem aplicados aos alunos das mesmas séries, que apurem os resultados de aprendizagem para o conhecimento da escola, dos pais e dos professores. Não, gente, não é para apurar resultado, não é instrumentos comuns. Só pode ser aí, vamos lê-la, o que ela é aqui para nós. Avaliar o aproveitamento escolar é um ato dinâmico que qualifica e subsidia o reencaminhamento da ação docente. Exatamente, a avaliação ela é redimensionadora da minha prática, possibilitando consequências no sentido da construção dos resultados que se deseja. Perfeito. Alternativa E. Olha essa questão, galera. Vamos lê-la. Moran, 2015, ao discorrer sobre a ênfase em valores e competências amplas de conhecimento e socioemocionais, em modelos pedagógicos mais inovadores, educação híbrida, relata a comunicação afetiva com o apoio das tecnologias, nos ajuda a aprender a partir de histórias de vida e de sonhos de cada um dos alunos. Ó, gente, acabamos de ler. O clima de acolhimento, confiança, incentivo e colaboração é decisivo para uma aprendizagem significativa e transformadora. A aprendizagem depende também da motivação profunda, se é intrínseca ou extrínseca. Ao considerar a aprendizagem intrínseca ou extrínseca, assinale a alternativa coerente com o livro em questão. Vamos lá. Alternativa A.
A aprendizagem extrínseca, a pessoa não depende de controle externo de premiação ou punição. Gente, é o contrário. Deixa eu ver a B. Na intrínseca, o indivíduo depende de reforços externos, nota, remuneração e medo. Ó, tá trocado, tá? Extrínseca, o indivíduo depende de reforços externos, nota, remuneração e medo. Agora, a intrínseca, a pessoa não depende de controle externo de premiação ou punição. Então, não pode ser nem a alternativa A e nem a B, porque está trocado. Vamos ver a alternativa C. O ensino híbrido não ajusta-se a algumas dimensões da motivação extrínseca com a intrínseca. Gente, se ajusta sim, ou seja, eles se combinam. Eu lembro de falar de combinar, né? Vamos lá. A D. A aprendizagem extrínseca é útil para criar hábitos, rotinas e procedimentos, sobretudo com crianças. Sim. Alternativa D de dado. Ao analisar o ensino híbrido como um dos métodos associado às metodologias ativas Bach-Moran, identificam os seguintes pontos de utilização, aquilo que eu falei para vocês nesse vídeo o tempo todo. 1. Desenvolvimento da autonomia do aluno. 2. Aprendizagem ativa e colaborativa. 3. Aluno como centro do processo. Quais estão corretas? Gente, se errar, pelo amor de Deus, alternativa E. Glauco de Souza Santos, em Bach, Trevisan, 2015, trouxe uma crítica à escola do passado, uma vez que seu espaço está configurado para atender dois tipos de atividades. Então, ele está perguntando o que? Olha, é a escola do passado, aquele paradigma já superado, que a gente não concorda mais. Então, presta atenção nas respostas, tá? Alternativa A. Atividades deixam de ser únicas para todos os alunos e se transformam em tarefas personalizadas para cada grupo de indivíduos, segundo o seu nível de proficiência naquela disciplina e ou conteúdo. Aqui está correto para um novo paradigma, mas não está correto para a resposta da questão. B. Atividades que pressupõem a personalização do ensino. O aluno deixa de ser enxergado como um número e passa a ser entendido pelas suas habilidades e competências. Perfeito para o novo paradigma e, para o ensino híbrido, mas não para a pergunta, porque eu estou falando da escola do passado. Alternativa C. Atividades que podem servir como introdutórias à prática para as aulas de história dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Foi proposta a utilização dos modelos de sala, de aula invertida e de rotação por estações. Gente, isso daqui é um exemplo que ele traz e eu estou falando do quê? Do novo paradigma. Não pode ser. Só pode ser a D e vamos lê-la. A audição, a palestra do professor e a pesquisa em bibliotecas e laboratórios de informática para complementar a aula expositiva. Sim, ele fala, lá no capítulo 5 dele, que as dois tipos de atividades que está ultrapassada é a audição, a palestra do professor e a pesquisa de bibliotecas e laboratórios de informática para complementar a aula expositiva. Então, a alternativa D de dado. Vamos, presta muita atenção. De acordo com o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação 2015, julgue os itens abaixo, assinale V se verdadeiras, F se falsas. Vamos analisar então com aquilo que nós já vimos. As tecnologias digitais modificam o ambiente no qual estão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos no processo de aprendizagem, professor, estudantes e conteúdo. Sim, está no livro isso. As propostas de ensino híbrido organizam-se em rotação por estações, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual enriquecido. Errado. Como assim errado, Raquel? Gente, o que eu disse para vocês? Não é rotação, é modelo por rotação. É modelo por rotação, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual. As propostas do ensino híbrido
E no modelo por rotação, eu tenho a rotação por estações. Eita! Falei que tem que guardar. Aqui, ó, a principal diferença entre personalização, diferenciação e individualização é que a personalização é centrada no aprendiz, enquanto as demais são centradas no professor. Corretíssimo. Então, qual é a alternativa? Que está de acordo aqui com os parênteses, né, que eles pedem? Alternativa D. D de dado. Outra pergunta. De acordo com Moran, aprendizagem por tutoria, gente, mais para frente o livro vai falar sobre tutoria, tá? É um movimento que acontece no contato com os profissionais mais experientes, professores, tutores, mentores. Eles podem ajudar-nos a ir além de onde conseguiríamos chegar, sozinhos ou em grupo de pares. Quanto a esse movimento que está crescendo na aprendizagem, assinale verdadeiras e F ou se falsas, né? Vamos lá. A primeira aqui, desempenha o papel de os tutores, a tutoria, tá? Desempenha o papel de curadores para que cada estudante avance mais a aprendizagem individualizada. Sim. Desenham algumas estratégias para que a aprendizagem entre pares seja bem-sucedida. Sim. Conseguem ajudar os aprendizes a ampliar a visão de mundo que desenvolveram nos percursos individuais e grupais, levando-os a novos questionamentos, investigações, práticas e sínteses. Perfeito. Quem está no PEI e trabalha com tutoria já vai direto aqui. Sabe que todas são verdadeiras. Agora, essa questão, ela é da LDB. Por que eu trouxe ela aqui? Porque tem uma das alternativas ali, ensino híbrido, ensino remoto. Gente, presta atenção, isso daí foi para derrubar, para te derrubar. É só interpretação de texto. Se você estudou comigo a LDB, você não erraria essa questão nunca. Vamos lá. Ó, qual é a forma de ensino exigida? Ó, tá perguntando, qual que é a forma de ensino exigida para toda educação básica? Educação básica é ensino infantil, fundamental e médio. A exceção do ensino médio que pode. Olha aqui, então, ó, qual é a forma de ensino exigida para toda educação básica que pode, em situações emergenciais, ser suspensa, conforme prevê o artigo 32, parágrafo 4º da nossa LDB 9394 de 96. Gente, qual que é a forma exigida hoje? Fala para mim. Pelo amor de Deus, a presencial. Se você for lá no parágrafo 4º, vai falar que o ensino fundamental ele vai ser presencial, sendo que o ensino à distância ele pode ser utilizado para uma complementação da aprendizagem ou situações emergenciais, tá? Então, cuidado, cuidado. Olha só, o laboratório rotacional, o modelo não rompe com as propostas que ocorrem de forma presencial em classe, mas usa o ensino online como uma inovação sustentada para ajudar a metodologia tradicional a atender melhor as necessidades dos seus alunos. Agora, o Flex, isso, gente, está lá no livro, nós já vimos aula passada. Esse modelo, apesar de ser considerado uma possibilidade metodológica, né, o Flex, é tido como disruptivo e propõe uma organização de escola que não é comum no Brasil. Rompe tudo, né? Virtual enriquecido. Por que ele não é sustentado, uma inovação híbrida sustentada, colocada pelos autores? Olha, e aí eles falam que tanto o modelo à la carte, o modelo virtual enriquecido, também é considerado disruptivo, porque propõe uma organização da escola básica que não é comum no Brasil. Tá vendo como eu tenho que saber não só decorar os modelos, mas saber aonde ele está classificado? Aqui foi para recordar. E acabando essa aula, bora estudar. A última aula tá vindo para você arrebentar no concurso desse capítulo. Olha essa questão. Pelo fato de o professor ter acesso às informações sobre o desempenho do aluno, ele pode fazer um diagnóstico preciso sobre o que deve ser proposto como atividade pedagógica, podendo tomar 3 direções diferentes. Considere essas 3 direções e assinale a opção que completa corretamente as lacunas das sentenças abaixo. Para fazer essa questão, você precisa ter entendido alguns conceitos, tá?
porque ele não traz de forma literal, você tem que ter entendido. Vamos lá. 1. Pontinhos. Faz referência ao aluno envolvido na criação de atividades de aprendizagem, que estão adaptadas às suas preferências, aos interesses pessoais e à curiosidade inata. Aí ele coloca várias questões para a gente, se é metodologia ativa, se é sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos, né? Aprendizagem personalizada, e vai, modelo flex, ele faz aquela mistureira. Você tem que dominar. Gente, esse primeiro aqui, né? O que faz essa referência ao aluno envolvido na criação das atividades? Ele está envolvido, né? Ele está adaptado às preferências dele, aos interesses pessoais e à curiosidade inata. Cuidado para não confundir com a aprendizagem individualizada. Essa, gente, é aprendizagem personalizada, tá? Então, nós temos que já vir aqui, ó, você já elimina duas questões. Só pode ser a B ou pode ser a E, tá? Continuando. Refere-se à instrução adaptada para atender às necessidades de aprendizagem, às preferências e os objetivos individuais dos alunos. Gente, aí eu vou perguntar para vocês, gente, esse é o conceito de ensino híbrido? Não, esse não é o conceito de ensino híbrido. Então, não pode ser. Você já elimina aqui. Vai ser o quê? Alternativa B de bola. Vamos entender a 3? Remete aos objetivos acadêmicos. O que remete? Ó, aprendizagem individualizada. Remete aos objetivos acadêmicos que permanecem os mesmos para um grupo de estudantes, mas cada um pode progredir no currículo em velocidades diferentes, de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Galera, só pode ser o quê? A aprendizagem individualizada. Alternativa B de bola. Uma questão de 2022 da VUNESP. Moran defende que a educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias públicos. Aprende-se com o sucesso e também com o fracasso. Hoje se tem inúmeras formas de aprender. Aprender-se mais e melhor quando se encontra significado para o que se percebe e se deseja. Segundo o autor, o ensino híbrido, uma vez que se reduz as metodologias ativas ao mix presencial e online. Não. Muito cuidado, ó, com esse se reduz aqui, ó. Normalmente é a alternativa errada, tá? Não é, ela não se reduz a metodologias ativas do ensino híbrido. A B. Não se reduz ao que se planeja institucionalmente, intencionalmente. Vamos deixar essa alternativa aqui? Vê se tem uma outra melhor. Olha C. Se reduz ao mix de sala de aula? Não. Não se reduz ao mix de sala de aula e outros espaços da escola. D. Não se consegue que todos os alunos desenvolvam o seu potencial? Não posso pensar nisso. Muito pelo contrário, o ensino híbrido está vindo aqui com a personalização e a individualização para que todos possam alcançar, desenvolver o seu potencial, considerando a aprendizagem. Aí, mostra visões e formas de viver idênticas de profissionais e alunos? Não. Gente, é a alternativa B de bola. De fato, o ensino híbrido ele não se reduz ao que se planeja, porque institucionalmente e intencionalmente, porque a dinâmica do dia a dia do acontecimento, né, da aula, da aprendizagem, do ensino, ele é algo dinâmico. Então, não tem sentido, eu tenho que replanejar, dependendo de como os meus alunos estão desenvolvendo aí a aprendizagem. Sobre o ensino híbrido, novamente sobre o ensino híbrido. Analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas, quanto às suas características. Vamos ler. O ensino híbrido, ou blended learning, é uma estratégia pedagógica que mescla momentos de aprendizagem presenciais, offline, e digitais, online. Gente, perfeito. Ok. Verdadeiro. Esse modelo mescla aulas síncronas, sim, e assíncronas, ou seja, as aulas que ocorrem de forma simultânea em uma gravação ou recurso que pode ser visto posteriormente pelo aluno. Perfeito.
verdadeiro. Com o modelo híbrido, o estudante ganha muito mais autonomia no processo de ensino-aprendizagem, tornando-se o protagonista da jornada escolar. Perfeito, verdadeiro. Tem a alternativa D de dado. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Outra questão. Essa é grande, moçada. Vamos lá. Moran afirma que as instituições mais inovadoras procuram integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico. Assinale a alternativa que aponta as dimensões elencadas no capítulo 1 do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, organizados por Bach, Tanzi e Trevisani. Não sei falar direito esses nomes. Alternativa A, ou seja, tem que procurar o que é a correta, que está de acordo com o livro, né? ênfase no projeto de vida, projeto de vida de cada aluno com orientação de um mentor. Gente, mentor-aluno não, fala de um mentor. ênfase em valores e competências específicas, não fala em competências amplas. A alternativa já está errada. Por isso que eu tenho que escutar de novo a aula. Vamos lá. B. ênfase no projeto de vida de cada aluno com orientação de um mentor. Ok. ênfase em valores e competências amplas de reconhecimento e socioemocionais. Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno com metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos. Sem disciplinas, exatamente, não tem disciplina. Com integração de tempos, espaços e tecnologias digitais. Gente, alternativa B, mas nós vamos ver onde que está o erro, na C e na D. Vamos lá. ênfase no projeto de vida de cada aluno com orientação de um mentor, ok. ênfase em valores e competências amplas, ok, de reconhecimento e socioemocionais. Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno, combinando as metodologias ativas grupais, desafios, projetos, jogos significativos, com disciplina. Gente, não, achei aqui já, sem disciplinas, por isso não é a C. E aqui já bati o olho também, já vi, também, já fala com disciplinas, foco na interdisciplinaridade. Olha que se você não ler o texto, né, o de Moran, você não responde a questão. Não responde mesmo. Gente, presta muita atenção nessa questão. Ela é de 2022. A escola necessita oferecer as condições de aprendizagens em diferentes contextos e situações para que o aluno busque sentido e motivação para frequentá-la. Será que é preciso reinventar a escola e o fazer pedagógico para engajar o aluno no processo de aprendizagem? As estratégias metodológicas utilizadas são um fator importante no contexto escolar, bem como o cenário atual com uma diversidade de tecnologia de informação e comunicação. Olha aqui, tecnologia de informação e comunicação. Olha a pergunta. Hoje, o relevante para o processo ensino-aprendizagem é aquilo que é importante para o processo de ensino-aprendizagem. É o quê? A. Que a construção da aprendizagem por meio da transmissão de conteúdos continua sendo a mais importante? Gente, transmissão de conteúdo tradicional, jamais. Nós estamos falando numa era em que eu tenho diversidade de tecnologia, informação e comunicação. Olha a B. Que haja mais participação efetiva dos alunos para que a construção da aprendizagem seja mais flexível, interligada e híbrida, com a utilização de metodologias ativas. Guarda essa aí. Guarda aí no coração. Que o professor fale mais para que o aluno possa notar o que realmente lhe interessa. Gente, não, já para aqui, né? Pois estudos mostram que quando isso ocorre, a aprendizagem mais significativa, gente, isso é mentira. Lavada, das grossas, ainda coloca para te enganar. Olha, tem estudos, mentira. D. Trabalhar o projeto de vida
um componente curricular transversal adaptado às necessidades dos alunos por meio de roteiros fechados. Não, né, gente? Roteiros fechados jamais. Não. E o sucesso pré-estabelecido da utilização da aula invertida, pois esse independe da aceitação ou não dos alunos e pais e da mudança cultural dos professores. Não, gente. É a alternativa B de bola. O modelo de ensino híbrido propõe que o processo de reajuste da avaliação passe por uma mudança de foco. O aluno deve se tornar o ponto central da educação e, consequentemente, da avaliação. Isso permite uma mudança de abordagem do processo avaliativo, que, em última instância, possibilitará uma personalização do ensino. É essa personalização que viabilizará o aprofundamento das transformações discutidas até aqui e que são o eixo fundamental da mudança de perspectiva no processo de aprendizagem. Perfeito, tá lá bonitinho como tá no livro. O capítulo 6 do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias na Educação, 2015, pontua em defesa de uma avaliação em um processo contínuo e paralelo ao processo do ensino e da aprendizagem. Isso quer dizer que, na verdade, novamente, mais uma interpretação de texto, né, gente? Conhecendo de forma paradigmática também. Alternativa A. A avaliação tende a ser aplicada principalmente ao final do ano? Não. Gente, acabou de falar aqui, ó, uma perspectiva, né, lá dentro de um processo de aprendizagem, ou seja, ó, um processo contínuo e paralelo. Então pode. Eu posso ser aprovado no final do ano? Posso, mas não posso ter esse principalmente aqui também. B. A avaliação deve auxiliar na recuperação das notas. Eu vou me pensar em nota, em endeusamento das notas. Onde é que está a aprendizagem do meu aluno? A B também não pode. Os métodos de avaliação precisam ser indicados no plano de ensino? Oi? Até está, mas isso não é fundamental para avaliação no sentido do texto que se quer. D. A avaliação precisa ser frequente e consistente. Com certeza, alternativa D de dado. É o que está de acordo com o paradigma aí do livro e de toda a educação hoje em dia. Prestando muita atenção comigo. Vamos lá. Leia o trecho de Glauco de Souza Santos. Glauco é do 5º capítulo. Deixa eu trocar de cor aqui. Em Bach, Tanzi, Trevisani, em que o autor cita Silvio Pérez. Vamos ver o trecho. Começa aqui. Como, então, buscar práticas pedagógicas diferenciadas em um espaço que atendia às velhas demandas? Isso quer dizer que a mudança da pedagogia centrada no ensino, olha lá, centrada no ensino para a pedagogia centrada na aprendizagem, exige uma reelaboração do significado do espaço da aula. Segundo o autor, em relação ao espaço, olha lá, segundo o autor, em relação ao espaço, ao ensino e à aprendizagem, espaço escolar, alunos como centro das atenções, primeira coisa aqui, ó, é correto afirmar. Você vai procurar a alternativa correta. Vamos ver? Olha a alternativa A. A sala de aula e os demais espaços escolares precisam ser pensados pelo professor de maneira que se integrem a partir dos conteúdos que os alunos terão que estudar. Gente, não é os conteúdos, lembra? O que precisa ser assim apontado são as atividades que os alunos vão estudar, né? Eles vão é a partir das atividades, não o conteúdo. Alternativa B. O espaço de aprendizagem tem papel importante. Ok. O aluno deve adaptar-se ao espaço escolar, uma vez que este foi elaborado pelos professores. Gente, olha, ele não fala isso, ele não fala que é o aluno que se adapta, algo muito pelo contrário. É o espaço escolar que se adapta ao aluno, né? As atividades, é o professor que precisa preparar as atividades dele adaptando esse espaço. Alternativa C. A ressignificação do espaço escolar aponta para a superação da massificação
e passamos à personalização do ensino. Ok. O aluno deixa de ser enxergado como um número e passa a ser entendido pelas suas habilidades e competências. Gente, é essa aqui. Mas nós vamos ver a D e a E. Vamos lá, comigo. O espaço escolar deixa de se localizar no final do processo de ensino e aprendizagem para se posicionar no início e no meio desse processo. Gente, lembra que ele disse que, ele deixa, não é aqui, gente, no final. O espaço escolar deixa de se localizar no início do processo de ensino, né? E aprendizagem para se posicionar no meio e no final. Vamos para a outra aqui, a E. As atividades são únicas para todos os alunos. Já está aqui o erro. As atividades não são únicas. Elas são o quê? Personalizadas. Eu preciso considerar, né, a minha turma, o nível de proficiência dos meus alunos. Comigo, prestando muita atenção nessa questão. Olha só. De 2023, tá? A partir da obra Bach, Lilian, Tanzi, Adolfo Neto, Trevisan, Fernando de Mello, Ensino Híbrido e Personalização em Tecnologia na Educação, de acordo com Leandro Holanda Fernandes de Lima e Flávia Ribeiro de Moura, é incorreto afirmar que. É uma questão do capítulo que nós estamos vendo. Vamos lá? Olha aqui a alternativa A. O ouro sozinho é um metal muito fraco, quebradiço. Porém, quando misturado a outros metais, gera um novo composto. Em inglês, esse material recebe o nome de blend, muito mais resistente do que os componentes primários. Da mesma forma, o ensino híbrido tem como objetivo construir uma prática pedagógica inovadora e que potencialize o aprendizado dos alunos por meio de tecnologias digitais. Gente, perfeito, está no capítulo 5, tá? Essa alternativa A. A B. Um professor que escolhe o ensino híbrido, olha lá, precisa conhecer, testar, escolher e validar as ferramentas digitais. Ok, nós vimos isso. Aula passada. Testar implica, o que é o testar aqui? Implica pesquisar e estar em contato constante com o que é desenvolvido em tecnologia, procurando instrumentos cada vez mais simples e concisos. Sim, escolher. O que significa escolher? Implica definir que determinada ferramenta será útil para cumprir o objetivo de aprendizagem em questão e, consequentemente, deve ser experimentada pelos alunos. A validação é o processo mais complexo. Sim, nós vimos isso na aula passada. Vamos lá, alternativa C. Uma concepção do processo de ensino e aprendizagem virtual, centrada na construção do conhecimento, em que o professor pode trabalhar junto com programadores e designers para desenvolver ferramentas visando a individualização e até a personalização do ensino. São os ideais do ensino híbrido? Perfeito. Gente, vocês viram a enroscada que deu na minha língua? Vamos lá. AD. O mundo moderno requer um docente que promova discussões nas aulas, que estimule o individualismo? Não, gente, o protagonismo dos alunos. Ou seja, aqui está o erro. Aqui está o erro. Dos alunos e seja um mediador de crianças e jovens, ok? Os quais ensinam a si mesmos e uns aos outros. Se há algo que precisa ser dito, é que os professores devem investir na sua formação e ampliar os seus horizontes. Não podemos continuar fazendo mais do mesmo. É preciso inovar, motivar, encantar e inspirar. Alternativa D de dado é a incorreta. Outra questão. Em nome de uma escola eficaz e de qualidade e de uma avaliação exigente, cultivamos índices cruéis de repetência e evasão na escola, que sempre se disse de direito e obrigatória. Em relação à aprendizagem,
Uma avaliação a serviço da ação tem por objetivo a, olha só, a verificação e registro dos dados do desempenho escolar? Não. B, não é verificação e registro só, né, gente? Imagina, é mais que isso a avaliação. Construção de instrumentos e provas para medir a aprendizagem dos alunos ou construir tipos de provas diferentes só para medir a aprendizagem do aluno? Não. C, observação permanente das manifestações de aprendizagem que promova sua melhoria. Perfeito, gente, é a C. Olha a D, análise da situação atual do aluno no ranking classificatório? Claro que não. A E, coleta de informações e análise e a compreensão dos dados obtidos. Não, não é para isso a avaliação. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Aula 2 chegando, bora estudar! Um beijo!